Olá, seja muito bem-vindo a mais um HoraCast com Elis Beck. E hoje, com certeza, é mais um dia de grande aprendizado e conhecimento. Mas antes disso, eu quero que você já deixe aí o seu like, clica aí no seu like, deixando o seu like e compartilhe essa live com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui hoje vai ficar para a história. Porque eu tenho a honra hoje de receber um grandíssimo amigo, parceiro de missão, companheiro de jornada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Flávio Rabetti, que está aqui comigo hoje. É uma grande honra te receber, né, no nosso HoraCast de hoje, para falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, não só como profissional, mas como educador, como pai, né, como esse ser humano incrível que você é e vem agregando tanto conhecimento na vida das pessoas. Seja bem-vindo, Flávio. Eu que agradeço, Li. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. É um prazer aí inenarrável esse convite, eu não podia recusar. E vamos junto aí construir um conteúdo bem bacana para o pessoal. Ah, que legal. E a gente já começa aqui, né, trazendo alguns conhecimentos. O Flávio vai falar daqui a pouquinho sobre o livro, que ele é, além de tudo isso, um grande escritor que está aí nessa jornada, né, nessa parceria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Flávio dentro dessa narrativa de pai, de profissional, de esposo. Quem é o Flávio Rabetti? O Flávio, ele é o pai do Otávio e da Elisa. E é até interessante essa pergunta sua, que às vezes as pessoas ficam esperando que se fala o currículo, né? Ah, eu tenho meu mestrado, meu pós-doc, né? Não, eu sou o pai da Elisa e o pai do Otávio, esposo da Tamires. Sou um cara que acredita muito em Jesus Cristo, vivo a palavra, o evangelho de Jesus. Isso tem mudado muito a minha vida, já tem anos, né? Meus 2 filhos são milagres dessa fé, principalmente da minha esposa. E eu sou esse cara que tem um objetivo, tenho sonhos, mas consigo colocar em ação todos esses objetivos, todos esses sonhos para que eles sejam realizados, né? É claro que o dia a dia é maçante, a gente sabe, o serviço público não é fácil, né? Você sabe muito bem isso, os anos que você tem de trajetória, mas é gratificante quando você começa a ver os pequenos resultados acontecerem em cima dessa base que eu tenho, que é a minha família e, acima de tudo, Jesus Cristo no meu coração. Ai, que lindo isso, nossa. Comovente até de ouvir, né? Porque as pessoas olham o profissional hoje em dia, né, Flávio? E aí começa a falar assim, mas ele é pós-doutorado, tem mestrado, ele tem uma série de conhecimentos, mas a nossa base principal é a família e principalmente aquilo que nos guia, que nos fortalece, que é o Senhor realmente, né? Essa missão cristã, né? De ser imagem e semelhança de Cristo, que nos faz ter essa luz, poder fazer projetos darem certo e principalmente a missão de contribuir com outras pessoas. E como que é essa coisa de educador, né? Que você, além da escrita, além do livro, você tem esse perfil de educador. Você dá aulas também, né? Como que é o Flávio profissional agora, né? Como estar, né? Eu falo que a profissão é um estado. Você estar neste momento servidor público, você tem uma formação acadêmica. E como é conciliar tudo isso com esse papel do Flávio, pai, esposo, né? Que tem que ter essa jornada desafios, aí. Né? Esses desafios. É como se fosse um garçom levando vários pratos, né? Você tem ali várias fases não, né? Você tem várias tarefas do seu dia a dia, da sua vida, que você tem que estar sempre equilibrado. Família tem que estar bem, o trabalho tem que estar bem, seu financeiro tem que estar bem, o espiritual também. Então você tem que saber equilibrar isso. E muito que eu vejo hoje, eu procuro passar para os meus filhos, principalmente para o Otávio, né? A Elisa tem 5 meses, mas vai aprender muito isso aí. É importante ele se dedicar a quem ele é, não o que ele tem e o que ele faz, e sim o que ele é. Então a base de tudo, a base de todas essas ações que você disse, da questão de querer ensinar, do desafio aí em estar dando aula, do desafio em ter um cargo de liderança, é saber quem você é, realmente quem você é. E eu falo muito isso pro meu filho, para ele entender. Eu lembro muito que ele teve as primeiras provas dele agora na escolinha,
E ele foi bem em todas as matérias, em matemática ele tirou 8. Aí ele ficou meio triste, né? Achando que também a gente ia exigir alguma coisa dele para ele ter mais nota, né? E aí eu deixei bem claro para ele que a gente sabe quem ele é. Então, independente se ele tirar 4, 3, 5, 10, a gente sabe quem ele é e ele tem que ter isso na cabeça, ele tem que criar esses valores. Porque quando ele for fazer alguma coisa errada, ele vai vir na cabeça dele, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho valores, eu não preciso fazer isso, né? Então, o começo de tudo é você se descobrir, né? E você se descobre através de estudos, através de profissionais, através de um ecossistema que a gente chama, né? No qual a gente busca pessoas através de livros, conteúdos, né? O seu conteúdo, conteúdos em rede social, conteúdos qualitativos, né? No qual acaba ajudando a gente, cursos. Então as pessoas às vezes falam, mas por que você está investindo tanto num curso desse? Um exemplo, Método CIS, né? É um curso, é um investimento caro, né? Mas você tem que ponderar do outro lado, quanto que aquilo vai te agregar, né? De valor. E quando você vai num projeto desse, como o Método CIS, você começa a pensar, pô, tem tanta gente ali, pessoas famosas, né? Pessoas já têm nome no Brasil, nome no exterior, tá sentado ali os 3 dias, aprendendo. Sem dormir, aprendendo. Então não é à toa. Aquela pessoa não ia estar... E ela está investindo muito mais, porque ela está ali ela pagou para estar perto ali, então ela está pagando quase 3 vezes mais que a gente paga. No outro nível. Mas ele tem a grana ali para pagar, tudo bem, mas ele está despendendo o tempo dele para estar ali. Então é uma coisa que funciona. Senão ele não ia estar ali. Não estaria, né? E você percebe que são níveis de aprendizado. E o Flávio trouxe algo aqui muito importante que eu queria que vocês observassem sobre identidade e treino. Porque quem vai treinar a geração futura, senão os pais? Uhum. E quando você treina realmente a identidade dos seus filhos, netos, sobrinhos, você está criando uma geração futura que vai transformar não só o mundo, mas a mentalidade das próximas gerações, que vão fazer, que vão viver e vão fazer a diferença nesse país e no mundo. Né? Porque o treinamento é tudo isso que vocês estão fazendo com os filhos de vocês. Nós chamamos numa outra mentoria de treinamento. É você treinar verdadeiros generais para que eles possam ter direcionamento sobre a vida, para que eles possam seguir uma jornada sabendo que eles são líderes, mas principalmente líderes de si mesmo. Para que eles possam dar o próximo passo e ir para o próximo nível. E é lógico que o conhecimento, ele faz parte do processo. Todo conhecimento, ele é bem-vindo, né? Essa experiência que você vivenciou aí, eu acredito que tenha sido impactante, porque é esse o objetivo dessa mentoria que você foi, desse treinamento que você foi, é criar um impacto emocional para que você reveja e ressignifique vários conceitos e crenças. Derrube muitas crenças, né? Então, você troca uma crença por outra e você começa a perceber por onde eu começo. E a gente está sempre descobrindo novas crenças, né? E partindo dessa premissa com as crianças, eu vejo uma preocupação muito grande hoje, que é a questão da inteligência artificial, né? Você tem hoje aí as escolas, eu acho que elas vão ter que repensar a questão da educação. São 2 frentes que eu vejo que as escolas têm que repensar. A questão pedagógica, ela precisa ser repensada por conta do que existe hoje com inteligência artificial. Hoje esse ChatGPT, ele é uma calculadora para a criança. Então ele consegue... então as escolas vão ter que começar a trabalhar, e não só em casa os pais, mas a escola também forte, a inteligência emocional das crianças. Isso tem que ter num currículo de peso. Precisava. A inteligência emocional e a inteligência financeira. Você não vê as escolas trabalhando em inteligência financeira. Não mesmo. Né? Então, eu falo, o pedagógico, ele vai continuar, é claro que ele precisa para o desenvolvimento, mas essas outras frentes, elas precisam seguir forte. O futuro. Precisa ter uma política, na verdade, um pensamento, uma inteligência dentro da política que traga uma gestão mais realista. Eu costumo dizer que não é interessante para alguns gestores ter esse tipo de currículo dentro das escolas. Por quê? Porque à medida que as pessoas sabem menos, elas são menos manipuladas.
Então, você cria um outro ecossistema É, dentro desse processo. você Então, consegue manter, quanto menos né? você souber, menos você se desenvolve e a gente consegue manipular de outras formas, através de mídia, de fake news, de informações não tão verdadeiras, mas que entra como uma crença e ali você acredita. Aquelas pessoas Sim, que não a gente têm faz um efeito manada, né? Você isso, não consegue... tem maturidade suficiente para tomar as próprias decisões e acabam indo por esse efeito manada mesmo, né? Saiu na mídia, é verdade. É, E não vai buscar realmente qual é a origem daquela história para que aquilo acontecesse. Qual a origem dos fatos, né? E é muito interessante essa questão da inteligência artificial, porque é o futuro. é o futuro. É o É que a o gente futuro. precisa, essas crianças, elas precisam agora, já logo no primeiro ano, aí no segundo, né, que começa mesmo, de fato, né, para trabalhar um pouco com coordenação motora e trabalhar o pedagógico da criança, é a inteligência emocional. Você precisa ter muito isso. Muito. Hoje a gente vive essa questão forte do bullying, né, nas escolas, a questão da diversidade. Criança é inocente, o que você conseguir colocar ali para criar na cabecinha Exatamente, dela, ela vai criar. falar que tá tudo bem, eles vão entender que tá tudo bem. Que Se tá um tudo adulto bem. fala, Uhum. né? Se um colega mais velho fala, né? Que as crianças, elas aprendem pelo... A crença, ela é formada de que forma, né? Através ou do forte impacto emocional ou através da repetição. Se tem alguém ali repetindo o dia inteiro, não, você não precisa Ele vai saber se criar. você é homem ou mulher. Você precisa só ser você como ser humano. Qual é a identidade? A identidade novamente está sendo destruída. É isso mesmo. E, Flávio, trazendo uma outra, né? Aqui é um bate-papo muito tranquilo e gostoso. Você fica à vontade. Tranquila. Dentro desse conceito que a gente está, né, caminhou para essa área de rever essas questões, principalmente da criança, você como pai, você como educador, você como gestor público e que tem contato com tantos outros gestores e tantas autoridades, como você enxerga esse novo conceito? Porque uma coisa é a gente entender e olhar um futuro, mas a gente precisa trabalhar o nosso presente, o nosso hoje, para que atinja os nossos alvos lá da frente. Como você enxerga isso hoje dentro das políticas públicas? Você que está inserido nesse mundo, assim, de uma forma talvez não tão atribuída na questão do planejamento de ações voltadas para isso, mas você está inserido num momento estratégico da política, que é trazer recursos nessa área de convênios, de falar de projetos. Como que você vê isso hoje no atual governo? Melhorou bastante. De uns 10 anos para cá, a gente conseguiu ver uma certa efetividade nessas questões de planejamento, de reestruturação e também na questão da aplicação da política. Então, você tinha no passado muito claro assim, a questão do lobby para alguns segmentos e pensando nesse segmento, né? Não pensando no povo, isso que eu quero dizer. Com o decorrer dos anos, ainda mais com a vinda da Lava Jato, que teve algumas leis que saíram nesse sentido, sendo mais rígidas enquanto à corrupção, a gente vê a questão das improbidades administrativas, que pegou pesado, né, com gestores, até alguns casos aí eu posso dizer que injustamente, né? Então eu vejo assim que melhorou bem. Não é o mundo ainda ideal, está longe de ser ideal, está muito longe. A gente está a passos curtos do que é ideal, mas a gente está andando. Tá? O meu medo é do retrocesso. A gente vê, e aí não falo nem de governo atual ou do governo anterior. São pensamentos independentes do governo que trazem o retrocesso. Vou te dar um exemplo, toma lá da cá. Isso, a gente conseguiu emendas na Constituição para parar com o toma lá da cá, e isso voltou, claro, no governo anterior e está tendo nesse governo. Isso é muito ruim, você começa a ver o retrocesso. E que eu penso muito nas políticas públicas, e que eu sempre passo para o pessoal, é pensar na ponta, na população. É naquele senhor que vai buscar o medicamento na farmácia. É na senhora que tem que deixar o filho na creche para trabalhar.
Então o filho precisa ficar integral na creche, ele não tem como ficar meio período, ela trabalha integral. No saneamento básico, na pavimentação na rua da sua casa. São políticas que a gente fala aí, que são políticas necessárias. Me espanta ainda um município do tamanho de Campinas e o tamanho do município de Campinas, com bilhões no orçamento, ainda ter essa deficiência. Ai. E aí quando a gente entra para um planejamento estratégico, a gente vê o porquê dessa deficiência. E a gente tem que lutar contra isso, para que aconteça. Né? Pelo menos o mínimo a população tem que ter. É muito injusto a gente ter um sistema tão caro, principalmente o governo federal, que tem aí milhões em despesa com funcionalismo público, e aponta que o principal objetivo sofrer, não conseguirem enxergar a ponta, não conseguir ser ouvido. Né? Você teve muito isso no governo passado, principalmente. Vários nichos, eles não conseguiam ser ouvidos pelo governo. Né? Então isso é muito ruim. Mas está melhorando. E eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Criar essa abertura, né? Desse diálogo. A gente tem que fazer o nosso papel e tem uma política até que eu trago nas aulas que chama upstream, que é quando você trabalha políticas preventivas, mas você vai contra o que está acontecendo, contra o sistema. Sim. O sistema é como se fosse um rio demandando água abaixo. Você está subindo isso, entendeu? Você está indo contra essa correnteza. E é bem isso o upstream. Então você começa a trabalhar políticas preventivas. O que é política preventiva? É uma vacina. Sim. Né? Você trabalhar crianças, mais uma vez, as crianças nas escolas enquanto a segurança pública, e não é só segurança pública ou guarda na escola. Sim. É política mesmo, é assistencialista, é de segurança pública, é de educação e é de saúde. Sim. Eu acho que a segurança, pegando esse gancho que você trouxe com relação à segurança pública nas escolas, hoje eu estava lendo um documento que fala exatamente isso, né? Agora, né, a parte preventiva. Agora que já aconteceu várias situações de agressões, agora você pode usar esse recurso para contratar vigilância, para você fazer um sistema de alarme adequado dentro das escolas. Mas agora, tá? Porque já aconteceu um fato. Aí aí essa preventiva não existe, não existiu. Então, quando você trouxe essa questão de Brasília, por exemplo, né? Que as pessoas lá têm um funcionalismo público espantoso. O governo federal no todo, né? Mas aí você anda um pouquinho por Brasília, a mentalidade das pessoas que moram ali eu preciso estudar para prestar concurso público. Sim, com certeza. E aí, se você não tem essa inteligência emocional, se você não tem esse trabalho nas escolas, principalmente, de que, olha, existem outros caminhos, você pode sim querer ser um gestor público, ser um funcionário público. Para servir o público. Para servir ao público. E não essa coisa do toma lá da cá, que normalmente é a mentalidade hoje, construída, infelizmente. Né? Eu estou na gestão há 25 anos, né? Vou fazer agora, de gestão pública. E a cultura não muda. Há mais de 2 anos eu venho tentando inserir, você é testemunha disso, essa questão da inteligência emocional dentro da administração. A gente conseguiu esse ano, assim, dar um passo, de pegar alguns líderes, colocar numa sala e falar, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre inteligência das emoções, como é que um líder... Mas isso com nem 1% de todos os gestores, né? Que é a porta principal para que isso mude, essa cultura. Sim. Então, são grandes desafios dentro da gestão pública, do planejamento estratégico da gestão pública. Você sabe disso, que tem, não é só no nível municipal, mas federal, estadual, a gente tem aí esses grandes desafios para lidar com isso, né? E a nossa porta de entrada realmente é a educação, são as escolas, são os profissionais que atendem a população, para trazer essa consciência de que existe uma gestão de qualidade, ela só não está sendo mostrada. Sim, com certeza. Né? E eu vejo muito que isso parte desde lá do pleito eleitoral. Então você tem lá os candidatos ao pleito eleitoral, a chefe do executivo, né? O prefeito, o governador e o presidente. A população também ela tem um desinteresse em analisar o plano ali eleitoral, né? O projeto de governo daquele candidato.
muitas vezes, quando é governo populista, o candidato é um cara populista, nem programa de governo ele tem. Ele tem 2, 3 laudas ali, ou está pegando algo já existente e a sua propaganda em rádio e TV e agora em rede social é vender algo que não existe para a população comprar aquilo e gerar polêmica. Né? Isso é o mal do governo populista. Você não tem... como que você vai eleger um cara que nenhum planejamento ele não tem? Aí o cara entra, ele foi eleito, ele é um cara populista ali, ele entra. Ele vai ter que trabalhar aquele ano para montar o PPA dele, você sabe muito bem, assim, em cima de um planejamento. Sim. Esse planejamento não existe. Porque quando você senta para trabalhar um planejamento com políticas preventivas igual a essa, e dentre outras, né, dando mais qualidade aos contratos, saindo um pouco dos contratos convencionais, Sim. Fazendo indicadores de medição nessas políticas, nesses projetos, qualitativos e não só quantitativos, né? Entregar 10 escolas, tá bom, mas você vai entregar 10 escolas com infiltração, ou você vai entregar 10 escolas e eu vou te pagar pelo indicador qualitativo dessas escolas. Né? Isso existe já, não estou inventando, né? A gente viu lá na questão do CP3P, a Inglaterra tem muito essas modelagens sociais em PPP, né? A gente tem muito aqui a questão de infraestrutura no Brasil. A questão social está muito, né? A passos lentos também. Mas existe isso. Então, eu vejo que o governante ali, ou o cara que está pleiteando o cargo para ser chefe de executivo, ele tem que ter esse planejamento. Precisa. Ele tem que... Essas macro objetivos, eles têm que serem disseminados e mostrar para a população como que ele vai fazer isso. Exatamente. Senão a gente vive parecendo cíclico, né? Sempre tá na mesma. E Exatamente. aí o país não cresce, a gente não desenvolve e a gente fica se matando. E buscando culpado, sempre. Buscando culpado em cima de um processo burocrático enorme, que é muito burocrático, né? E mais uma vez, aponta que o principal objetivo do servidor, do político, do agente que está ali, ela não é respeitada. Ela não chega, não participa do processo, né? Como é que eu vou comprar algo para você? Eu vou prestar um serviço para você. Se você nunca me ouviu. Se eu não te escuto para saber qual a sua real necessidade, né? De ir lá e saber. Flávio, trazendo toda essa questão, eu acho que tudo isso que a gente trouxe é grandioso, valioso. Só que, para mim, tem uma falha muito grande chamada comunicação. E quando você falha na comunicação, você não tem o resultado que você gostaria de ter. Porque a comunicação, ela é o início para o seu verdadeiro resultado. Lá na ponta, seja no meio, durante o processo, se a sua comunicação ela não está correta, você falha. Você tem um livro aqui que é um manual de captação de recursos e gestão de convênios com o governo federal. É muito interessante, traz vários esclarecimentos sobre como, exatamente isso que você falou, as pessoas não têm um planejamento de saber a real necessidade e o que eu posso inserir como recurso para atender a demanda de quem me colocou aqui, de quem eu estou representando. Isso é, assim, fantástico, mas esse tipo de informação, quem está lá na base também não sabe. Porque era com esse tipo de informação que as pessoas que estão lá na ponta iam chegar para o seu representante e falar, olha, tá vendo? Eu tenho aqui uma informação e eu sei que você é capaz de fazer isso. Como a gente pode trabalhar esse plano? Como é que a gente faz isso chegar lá? Me fala um pouquinho do livro e como que é. Eu estava com um objetivo alguns anos atrás, que era fazer um movimento através de alguns governantes da criação de escolas de governo, para que pudesse os servidores serem impactados quanto a isso. Porque o principal agente nessa política, principalmente da atividade e-mail, é o servidor. Mas virou uma utopia, eu não consegui alcançar. O governante não quer gastar dinheiro com estruturação de escola de governo. Não. E aí eu pensei, né, eu tive um insight falando, então é o seguinte, eu vou querer fazer um livro, porque esse livro pode chegar. Sim. Né? E foi essa a ideia. Né? Eu tentei compilar algumas áreas desse livro, áreas de saúde, assistência social, e falar um pouco desse planejamento na busca desse recurso. Essa parte da comunicação que você falou é interessante porque tem aí um mapeamento, né, que a gente chama de mapeamento institucional, no qual você tem que, como
como responsável, mapear quem são os agentes, Sim. quem que vai dar atrito, quem que é opositor, quem que está junto com você nisso, quem que vai abraçar a causa, né? E sempre que eu coloco aí agentes que têm o poder da caneta também. Porque muitas vezes o cara está no cargo, mas não tem o poder da caneta. Então você tem essa tarefa de casa aí de fazer esse mapeamento, né? E aí o livro surgiu dessa ideia de estar colocando um pouco a prática do dia a dia que a gente vive no departamento em cima do livro para ajudar aí tanto os municípios como o estado e também os parlamentares. Eu divulguei esse livro no Congresso, especificamente na Câmara, né? Há um tempinho atrás, entreguei para alguns deputados para fazer chegar. Porque também acontece a falha lá, de comunicação. Sim. Às vezes já vem o recurso, a indicação do recurso para aquele município, para aquela região errado. O cara já nasceu errado. Aí não tem como você depois... Como não é efetiva a política. Como é que conserta isso, né? Isso. Um exemplo é você quer encaminhar um recurso para um determinado deputado quer enviar um recurso aqui para a rede hospitalar. E aí ele acaba colocando esse recurso, carimbando, né, esse recurso para atenção primária, que é para os centros de saúde. Então não vai para a rede hospitalar, que é um outro tipo de carimbo que você tem que ter ali. Então é esse tipo de sensibilidade que tem que ter, de informação, né? E essa comunicação que eu coloco muito aí. E os ruídos, né? Porque os ruídos da comunicação. Porque ele fala, não, mas eu destinei o recurso para a população. Aí a população chega para o governo municipal, estadual. Não, mas o deputado mandou. Mas mandou o recurso errado. Ou mandou, um exemplo, né? Para construir algo, ele mandou 200 mil, fica 10 milhões. Né? É o que a gente muito tem aqui no município de Campinas. Então, e aí, se o cara ainda é oposição do governo, é pior. Porque aí ele vai usar aquilo achando que o governo está dando causa. Não é. E você sabe que nota de rodapé para esclarecer, ninguém lê. Ninguém lê. Só vai ler o título lá e olha lá ainda. Verdade. Né? Então, é esse tipo de informação, de comunicação e de diretrizes para fazer o correto, eu tentei colocar nesse manual para estar ajudando mesmo aí os municípios, os estados, né? E principalmente aí o governo federal através dos parlamentares do seu Congresso, para que a coisa comece a caminhar. Teve forte participação no lançamento do seu livro de muitas autoridades, né, do governo municipal, né, de outras cidades, inclusive eu acompanhei. E o que eu achei interessante, e aí a gente precisava pensar em uma estratégia para que todos os representantes da Câmara Municipal, que eu sei que recebeu este livro, né, que foi lá, que recebeu, que estavam lá, que eles pudessem levar isso para suas bases comunitárias, como um ensino. Olha, os recursos eles vêm dessa forma. Até porque a Câmara Municipal agora tem um recurso para trabalhar o município. É uma coisa muito nova. E que talvez eles não tenham ideia da ferramenta que tem na mão hoje. Nova para Campinas, né? Não só para atender as suas necessidades como um cidadão, uma autoridade representando o cidadão, mas para atender a comunidade da qual ele representa. Perfeito. E não achar que é só colocar academias, por exemplo, né? Que é o que a gente muito vê hoje, né? Todo mundo quer visibilidade. Mas qual é a praticidade disso? Qual é a educação que eu estou investindo nas pessoas que vão utilizar aquele equipamento para falar, esse é um equipamento que vai trabalhar junto com a saúde. E aí trazer o centro de saúde junto, assistência social junto, trabalhar as mães que estão em casa. Então, uma sugestão seria essa, né? Para que eles fizessem esse trabalho voltado para isso. Então, assim, o livro é muito bom. E para onde que eles encontram as pessoas que estão aqui? Depois você vai falar onde vai encontrar o livro, onde vai te encontrar. A gente está... E sobre esse assunto, só para a gente fechar, que é muito interessante por conta, aí tem um framework, uma estrutura, que lá embaixo dele tem o principal tópico para o governante, ou para o agente que está trabalhando com isso, que é a efetividade. Hoje, quando você pleiteia algo, você precisa mostrar a efetividade. E aí você está construindo a academia, tá bom, mas quem vai utilizar a academia... por que a academia é boa para esse pessoal? Me fala, entendeu? Foi feita uma pesquisa nessa região. Qual que é o dado da necessidade? Da necessidade, né? Senão a academia vai uma sucata ali, ninguém vai utilizar e vai acabar virando... As crianças vão quebrar, brincando. Vai acabar machucando, né? Até quem for utilizar depois, porque a manutenção disso aí também não é periódica, né?
Ainda mais esse monte de academia aí, não tem Não, como. nem tem manutenção, É. né? Se a gente pensar hoje na real situação do município de Campinas, a gente recebe verba para aquisição, mas a não tem gente não tem a manutenção. verba da manutenção. Aí a gente tem que tirar recurso da onde não estava previsto Uhum. para poder fazer algo. E é um custeio caro, E é um né? custeio caro. Então, todas essas informações são importantes na hora do planejamento. Isso, que é a Que é o que efetividade. você traz Isso. exatamente aqui. E é o planejamento mesmo, né? Como a gente diz, o governante ele quer construir um hospital, tá bom, mas como que você vai manter esse hospital? Qual é o custo? Onde você vai buscar esse recurso? Como que você vai manter ele, né? Como que você vai pagar os médicos? Como que você vai pagar a equipe, mão de obra? técnica. Você vai passar para uma OS? O que você vai fazer com isso? Porque construir um hospital hoje com 15 milhões você constrói. Você consegue o recurso. Agora, Para funcionar... manter, os 15 milhões que você gastou para construir vai por ano. Para manter. Exatamente. Então aí você tem que ter esse planejamento, né? Parar de vender coisas que não fazem sentido para a população só para agradar. Exatamente. Que é o mal do governo populista, né? Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Flávio, hoje se você tivesse que deixar uma mensagem, não só para gestores públicos, mas para pais, mães, para os cidadãos, que essa mensagem fosse a sua mensagem de vida. Que mensagem seria essa? Bom, eu não posso deixar aqui de falar como eu iniciei falando, né? Que a mensagem, e aí eu respeito todas as pessoas, as crenças das pessoas, mas eu acho que sem a fé, sem essa criação de valores, sem você sentar um pouco, refletir quem você é, buscar na palavra, no meu caso, na palavra de Deus, em cima de uma Bíblia, com pessoas que você acredita que são pessoas que fazem um diferencial na sua vida, você não conseguir descobrir isso em você, você não consegue chegar a lugar nenhum. E aí qualquer lugar que você chegar serve, porque você não sabe para onde você quer ir. Exatamente. Então quem não sabe para onde quer, qualquer lugar serve. Tanto faz. Tanto faz, né? Então o que eu peço para todos refletirem, principalmente no serviço público, se faz sentido você estar ali sentado, trabalhando, nessa burocracia, nessa máquina burocrática, ou será que não é hora de você pensar um pouco e ressignificar um pouco a sua vida? Talvez não seja aquilo que você quer. Tenho certeza que se você descobrir o que você quer, você vai fazer as ações e vai chegar lá. Independente, mas eu vou sair da prefeitura ou do governo, né, que é um salário estável, tal, meu amigo. Você deve estar endividado, você está falando assim. Você está cheio de dívida e aí você fica se comprometendo a isso, que é a inteligência financeira que a gente fala, Exatamente. né? Então é isso. Essa criação que eu peço para todos, é essa criação de primeiro se enxergar e criar os seus valores para saber onde que você quer chegar. Isso mesmo, perfeito. Hoje eu tive a honra de receber um grande amigo, um grande parceiro, não só dentro do serviço público, mas um parceiro de missão, um parceiro de vida, que a gente está junto aí em vários projetos. É uma irmandade de coração. E a família está representada em vários momentos da nossa vida, principalmente nos piores momentos, quando você tem que sair de um lugar e ir para outro lugar. A palavra de Deus nos diz sempre isso. Quando Noé teve que construir uma arca, Deus falou para ele, vai lá, pega a sua esposa. Porque hoje as pessoas falam, a família é só a sua esposa e seus filhos. Sua esposa, seus filhos, sua nora, seu genro. Essa é a composição da sua família. Pega todo mundo e traz. Então, o que Flávio trouxe hoje foi muito forte. A gente falou de gestão, mas a gestão ela começa em casa. Ela começa por você. Acredita nisso. Eu tive a honra de receber um grande amigo aqui, Flávio Rabete. Espero que você volte mais vezes. É só convidar. Tá aberto o nosso espaço aqui para você, a hora que você quiser. Fique à vontade. E obrigada pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade. E sucesso na jornada. Muito obrigado. Tamo junto aí. Agradeço. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.